Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o Evangelho de Jesus é um hino de louvor às boas novas. Fazia 400 anos que Israel aguardava o Messias. Nesses 4 séculos, um silêncio imenso pairava sobre o povo monoteísta. Pode-se dizer que Israel era uma ilha de monoteísmo no imenso oceano politeísta. De outra forma, talvez fosse um oásis de Deus único no imenso deserto de deuses inúteis. Havia uma expectativa no ar. A vida se tornara insuportável. Em toda Israel havia a presença da angústia, a decepção. Aqueles eram dias semelhantes a estes dias. A criatura humana fora reduzida à miséria emocional. Foi quando, no sábado do mês de Nisan, março, abril, ao amanhecer, algo de inusitado aconteceu em Cafarnaum. A velha cidade, capital da Galileia, ainda repousa na parte mais baixa daquela região, 200 metros abaixo do nível do ar e do mar Mediterrâneo. Ali a miséria é muito grande, porque mesmo na tradição hebraica, que pode vir de bom da Galileia? Mas não naquele dia. Os ventos da esperança começaram a soprar. Algo, como se fosse uma festa esperada, bailava no ar gentil. Desde a véspera, o Shaba começara às 18 horas da sexta-feira, que foram chegando pessoas estranhas à casa do pescador, talvez mais comentado da região. Era uma casa comum, feita de magma, de vulcões antigos. Ainda hoje, a região é qualificada como herança de velhos vulcões. Naquele lugar, a casa larga, com 2 patamares, sendo que um deles tinha uma escada lateral, que levava até a parte superior. Aquela parte de onde havia uma claraboia, por onde entrava a brisa saudável do entardecer. A Galileia é uma região muito especial. Ali estão as cidades famosas, Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta, como se fosse um colar de pérolas, bordejando o mar. Um mar gentil e piscoso, o mais piscoso da região. Afirma-se que naquele tempo, há 1.900 anos, um pouco mais, havia 2.000 embarcações de pesca. As praias imensas de areia avermelhada, de basalto, de pedras pequeninas e de tamarindeiros permanentemente em flor, ainda constituem um cartão postal do solo adusto e quase amaldiçoado do deserto da Judeia. Mas não ali, especialmente naquela pequena Cafarnaum, que se orgulhava de ter uma sinagoga. Era possível poder ver-se de quando em quando tocar a musicalidade sublime da palavra de Deus. Os comentários que estavam na região
eram perturbadores. Ninguém sabia dizer realmente o que se passava. A notícia corria de boca a ouvido a boca, quando, ao amanhecer, era uma verdadeira multidão em torno da casa de Simão Bar Jonas. O pescador descendia de outros pescadores. Seu pai, seu avô e todos os seus ancestrais haviam sido pescadores. E por isso mesmo Simão se tornava uma figura típica daqueles homens que abraçavam um mar feito de surpresas, porque colocado naquela frincha da terra, periodicamente era visitado por tempestades. Pequenos furacões traziam revolução às águas, e então tudo era um sofrimento. Não naquela manhã. Era primavera. Havia um doce perfume de bálsamo no ar. As flores miúdas perdiam-se na relva verdejante. E na casa quadrangular, perdida nas areias da praia, a multidão quase vociferava. Havia sido invadida a casa e o dono sequer sabia o que estava acontecendo. Foi de repente, repentinamente, a porta do fundo, que dava para o mar, abriu-se e ele apareceu, suave como uma brisa, nobre como uma espada nua, belo como uma labareda de fogo. 1,78 m de altura aproximadamente, esguio, os bíceps muito bem desenvolvidos, acostumados ao trabalho de carpinteiro marceneiro com seu pai, desde a infância, em Nazaré, a 113 quilômetros de distância. O cabelo era abundante à nazarena, jamais havia sido cortado. Descia em madeixas, separado no meio com um traço. Tinha a tonalidade do cobre velho ou do ouro mal cuidado. A testa larga, o nariz hebraico, os lábios polpudos e 2 olhos. Pareciam 2 estrelas no céu da face. A multidão ficou inebriada pelo mistério magnetista daquele momento especial. Um silêncio quase sepulcral calou todas as vozes, menos as onomatopeias da natureza. E ele então, sorrindo, falou gentil: eu vos trago a minha paz. Não a paz a que o mundo está acostumado, a paz modorrenta, inútil dos que nada fazem. Eu vos trago a minha paz em nome de meu Pai, que é a paz da ação, do trabalho, do movimento. E a minha paz eu a dou àquele que tem a consciência reta, por obediência aos deveres corretos e por atenção aos pensamentos certos. Eu venho em nome da paz. E houve o silêncio profundo. A multidão parecia não respirar para não quebrar a magia daquele instante. Foi quando se ouviu, vindo da praia, uma voz que estertorava: Rabi, Rabone, mestrezinho, tem piedade de mim. Sou paralítico, Senhor, apiada-te de mim. E a multidão, agora despertando da letargia, voltava-se para o intruso e pedia-lhe silêncio. Mas a voz do sofrimento não sabe silenciar. E o indivíduo começava a gritar ainda mais forte: Senhor, apiada-te de mim. E os que estavam dentro de casa, suarentos, cansados, reclamavam daquele intrusão e diziam que era impossível entrar. Mas ele continuava boiando a sua dor: apiada-te de mim, que sou paralítico.
Senhor, Rabone. E alguém disse: levem-no pelo telhado, pela escada lateral, e desçam-no pela claraboia. De repente, escutaram-se passos na escada, de piso também de magma, e logo as sombras naquele quadrângulo do alto, e uma esteira imunda, atada nas pontas a cordas, começou a baixar, e quando todos olharam, era um homem quase cadavérico, o semblante marcado pela miséria orgânica, os olhos um pouco fora das órbitas, os lábios finos retraíram-se ante os dentes que pareciam avançar, as artérias entumecidas, os braços alongados, as mãos súplices. Rabi, tem piedade de mim. E ele olhou, e todos olharam, e ele perguntou: Natanael, ben Elias, que queres que eu faça? Senhor, tu me conheces? Ó Natanael, ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e o pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Não te espantes, pois, de eu te dizer: Natanael, ben Elias, que queres de mim? Cura-me, Senhor, cura-me. Faz 5 lustros que eu padeço desta paralisia tormentosa que diariamente me aflige. Eu sei que tu és vindo de Deus, cura-me. E ele levantou a cabeça estoica que impressionaria a humanidade, e olhou a multidão. Era a mesma multidão de todos os tempos. Ali estavam as ansiedades humanas, os humanos tormentos e um leve fio de esperança. Parecia que ele perguntava se devia ou não curar aquele estranho. E a multidão, como a de hoje, com a cabeça sentindo, afirmava: ajuda-o, para que nós vejamos. Se tu és o enviado de Deus, ajuda-o. Ele então genufletiu-se e falou suavemente: Natanael, filho de Elias, tu crês que eu te posso curar? Era uma pergunta estranha, porque o homem que trazia o corpo enrodilhado pela paralisia lhe respondeu: creio, Senhor, eu creio. E aí estava a primeira proposta da futura psicoterapia da vontade. É necessário crer para conquistar qualquer coisa. E disse então Natanael: se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. A multidão olhou, e Natanael levantou os braços esquálidos, cravou-os no chão, o traje rasgado, o peito suarento e magro. Ele deu um impulso, todos pareceram ajudar, mas Natanael teve um vágado e desmaiou. A multidão teve uma interjeição de dúvida. Mas agora ele estava quase de joelhos. Natanael abriu os olhos modorrentos e ele falou: Natanael, ben Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda em nome de meu Pai. E ele foi levantando, e Natanael também. Como se atrás de Natanael houvesse uma catapulta invisível que o só erguia, e à medida que aquele homem estranho se punha de pé, Natanael também ficou de pé e oscilou como o pêndulo de um relógio. O suor caía em bagas, a multidão sorriu, porque todos conheciam Natanael. Natanael era um pobre miserável que morava numa rua nas cercanias da cidade, e a sua paralisia era estranha. Começou primeiro pelos pés, depois pelas mãos. A sociedade do futuro chamaria de ela.
Esse transtorno terrível, irreversível, que mata por asfixia, porque os órgãos não funcionam. Mas agora Natanael estava oscilante, e sorrindo ele perguntou com a voz emocionada: que queres que eu faça? Que te apresentes aos doutores da lei, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. Esta resposta a mim muito me surpreendia, porque era paradoxal. Noutras vezes ele dizia: não o digas a ninguém. O que desejava afinal este homem fazer com a sua mensagem dúbia de apoio, outras vezes de dúvida? Era um estatuto legal. Em Israel, quando alguém era portador de uma enfermidade infecto-contagiosa, qualquer dermatose que era confundida com hanseníase, a pessoa era riscada do livro dos vivos e era expulsa da cidade. Quando Jesus curava o indivíduo que se recuperava, ele pedia que voltasse aos homens da lei para ter o seu nome incluído entre os vivos, de retorno à comunidade. Então Natanael deu um grito, apoiou a esteira imunda, abriram-se duas alas e ele desapareceu, gritando aleluias. E o silêncio novamente caiu na sala. Então uma mulher que carregava uma menina quase vis-a-vis falou: Senhor, apiada-te da minha filha, ela é cega. E Jesus tocou-lhe os olhos. E a meninazinha deu um grito: vejo. E alguém gritou: Rabi, tem piedade de mim. E ele, levantando a mão, a túnica rociou o peito do enfermo, que passou a chorar de emoção. E assim a cada um que gritava: Mestre, Rabone, Senhor, ajuda-me, socorre-me, ele ia atendendo. E aqueles curados partiam e nova leva de necessitados voltava. O sol continuava ardente. E na outra porta, que também dava para a praia, Simão, filho de Pedro, ou de Jonas, estava jubiloso e dizia de si para consigo: que felicidade! A felicidade entrou hoje na minha casa. Yeshua, ou Yashua, Jesus, está aqui comigo. E eu vejo essa multidão que parte depois de chegar. Foi quando Pedro percebeu que o dia havia transcorrido e que o seu mestre querido estava muito pálido. O suor corria-lhe em bagas e as misérias humanas renovavam-se. Alguns que partiam anunciavam a muitos que chegavam. E então Simão percebeu que ele estava muito triste. Havia nos seus olhos quase azuis a presença de uma terna melancolia. Simão compreendeu. Ele estava pedindo ajuda, estava cansado. Todo o dia ele esteve auxiliando as misérias humanas para que fossem diminuídas. Então Simão correu precípite, ficou na frente e disse: por hoje basta, ide-vos, saí de minha casa, o mestre está cansado, ide-vos. E segurando ternamente o braço do seu amigo, como se fosse um cão São Bernardo salvando alguém das nevascas dos altos montes, ele conduziu Jesus suavemente até a praia. Entardecia. O astro-rei balançava longe as suas últimas plumas de ouro. A natureza gorjeava nas vozes canoras das aves que procuravam o anoitecer. O calor diminuía e a brisa trazia o suave perfume das rosas de Sharon que embriagavam a multidão. Simão conduziu até a praia, porque a escola de Jesus era a natureza e o seu altar era o coração da criatura humana.
sentou numa pedra, sentou-se-lhe ao lado no chão e ficou contemplando aquele rosto que seria inesquecível. Havia uma beleza sideral, angélica, que ele nunca houvera visto em face alguma. Era uma face máscula, mas ao mesmo tempo terna, de um coração de mãe. Jung iria escrever, era a ânima que se sobrepunha ao ânimos através da ternura. O ânimos masculino é a força, são o poder, a coragem, a altivez. Mas isso é o bruto. É necessário a doçura da feminilidade na candidez da ternura, para que os olhos possam refletir a claridade do luar e os lábios, enunciando palavras, sejam como beijos da natureza na face ardente daquele que tombou no areal. Então Simão tinha os olhos nublados de lágrimas, olhando aquele homem silencioso que contemplava o mar. A noite caiu. A noite caiu sem reserva, e as estrelas faiscavam a sua mensagem de longe em longe, dando à natureza uma pauta musical para a sublime canção que ele ia apresentar. Simão falou-lhe quase suavemente aos ouvidos: Rabi, eu percebo que tu estás emocionado. Tu choras? Sim, Simão, eu choro. De alegria, Rabi, por certo de alegria. Eu conhecia Natanael ben Elias, levava-lhe o peixe que não vendia. Ao cair da tarde, cada sábado, eu vou à sua casa miserável para poder atender às suas necessidades. Aquela mulher portadora de cegueira, eu também a conheço, Senhor. E eu vi quando seus olhos brilharam ao penetrar a divina luz da tua caridade. Mas também eu vi aquele portador da ranceníase, as feridas imensas, pútridas, as marcas roxas da lepra. Eu vi transformarem-se em pétalas delicadas e a pele suave cobrir-lhe as feridas purulentas. Eu vi apenas com a tua voz, e tu choras. Sim, Simão, porque não me compreendeis, nem tu, nem eles. Tu já viste alguém colocar o vinho bom em um odre que esteja sujo? Se assim fizer, o vinho avinagra. Também tu já viste colocar remendo novo numa roupa rasgada e velha? O rombo é muito maior. Eu não vim para cicatrizar feridas. Eu venho para curar as almas, a fim de que não tenham feridas. Mas vós não me compreendeis. E é necessário que assim seja por enquanto. Que as minhas palavras vão melhorar o corpo. Mas, lamentavelmente, neste momento, Natanael ben Elias, a quem tu viste caminhar, está numa tasca, num bar miserável, bebendo e dizendo: vede, nenhuma marca, eu agora vou gozar, vou aproveitar para beber até as fezes a taça da amargura de 25 anos na paralisia. Ao invés de louvar Deus, ao invés de atender a dor de outrem, ele deseja asfixiar a sua amargura na taça do prazer. E aquela mulher cega, que agora vê, neste momento ela diz: vingar-me-ei. Saberei vingar-me daqueles que não me deram a mão quando eu estava tateando nas trevas da cegueira. Quanto eu ouvi de zombaria de mim, mas agora eu vejo e me vou vingar. E aquele homem, marcado pelas exulcerações, está no leito de uma mulher que vende o corpo e diz: nota,
nenhuma mancha. Eu agora vou fruir do prazer da carne até a última gota. Oh, Simão, eu não venho melhorar corpos. Eu venho construir as almas para o reino dos céus. Mas, por enquanto, é assim. A humanidade se encontra na fase infantil das negociações e dos jogos. E olhando na direção do mar, levantou-se e disse: um dia eu voltarei, porque a humanidade tomará das minhas palavras e as conspurcará. Tomará das minhas lições e transformará em látegos que zurzirão uns contra os outros. Mas quando as dores atingirem o ápice da sua aflição, eu mandarei alguém que possa restabelecer a verdade. Eu mandarei o Consolador, que vai repetir as minhas palavras e vai dizer coisas novas que neste momento não podeis compreender. Um dia, Simão, um dia, quando a humanidade subir ao planalto da razão e descer ao abismo da aflição, eu mandarei o Espírito de verdade restaurar a minha palavra e o mundo será melhor. Simão ouviu e se passaram muitos dias de esplendor da Boa Nova, porque aquele foi o início, segundo Amélia Rodrigues, que consultou as fichas da espiritualidade, da mensagem de Jesus aos sofredores na Galileia. Aquele foi o começo da grande rapsódia de luz, da sinfonia inacabada do Sermão da Montanha. Aquelas eram as primeiras notas musicais dessa sublime mensagem, que até hoje, de quebrada em quebrada, chega ao ouvido dos nossos corações, falando sobre o amor e a fraternidade, a ternura e a candura dos nossos corações. Ele experimentou o opróbrio, a humilhação, a bofetada da injúria, o escárnio, a negativa de um amigo, a traição de outro, e não guardou uma nota de amargura na pauta dos seus sentimentos, porque ele veio para amar. Todo o hino da Boa Nova é uma sublime canção de transformação das criaturas humanas sob a inspiração de Jesus Cristo. Foi colocado numa cruz, porque era um instrumento de maior aflição. A cruz era usada fazia muito, e os romanos a utilizaram por ser um instrumento de aflição mais dolorosa. Mas ele veio das cinzas como Circe e desapareceu da sepultura que ficou vazia, para poder dialogar várias vezes com os amigos assustados, no cenáculo, quando estavam cheios de interrogações e de dúvidas, porque a mente humana é muito atormentada. Ela tanto aceita como nega, aceita quando lhe comprais e nega quando lhe contraria. Acredita quando tem vantagens e nega veementemente quando não está satisfeita. Aqueles amigos que viram o reino dos céus descer à terra estavam aturdidos, amedrontados, escondidos, porque os esbirros do governante procuravam-os. Alguns deles ficaram fora dos muros da cidade, outros na casa de Maria, a viúva mãe de João Marcos, que um dia acompanhará o apóstolo Paulo nas suas pregações. Ali estava Maria, a Santíssima, Maria, a equivocada de Magdala. Ali estavam aquelas mulheres estoicas que o acompanharam na via dolorosa até a cruz.
Mas estava também João, um rapazito de 17 para 18 anos, sonhador e nobre, que o amara tanto, que ele disse: ele não provará da morte, porque o amor anula todos os pecados. Todos provaram da morte dolorosa, menos aquele rapazito da praia da Galileia e o seu irmão, que seguiram Jesus para dar o último testemunho em o Apocalipse, em Pátimos, a terra para onde ele fora desterrado sob o Império Romano. E depois que aquela mensagem rutilante reergueu o negador, movimentou os companheiros e se adentrou pelo Império, a sociedade nunca mais foi a mesma. Foram 300 anos de perseguição, desde a casa imperial de Domício Nero, em 58, até o derradeiro e infausto imperador Domiciano, mais cruel, por volta de 211. Todos eles levaram ao patíbulo quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Começou suavemente no discurso do jovem Saulo, lá em Jerusalém, no Sinédrio, mas não terminou. Esquartejados, empalados, queimados vivos, atirados às feras, eles eram trigo bom para transformar-se no reino de Deus. E então, a partir de 13 de junho de 313, quando a doutrina foi ligada ao império, que a decadência do pensamento de Jesus assinalou a mensagem. Dizia um cristão primitivo, Jerônimo: quando somos perseguidos, somos muito mais autênticos. Quando somos homenageados, esquecemos da pureza. Enquanto o cristianismo era a doutrina detestada, as gemas preciosas do holocausto estavam vivas, mas depois que subiram ao trono do imperador, passaram de perseguidos a perseguidores. E nós vimos, no começo da Idade Média, no seu momento de exaustão, as cruzadas vergonhosas em nome de Jesus. Para a defesa de uma sepultura vazia, quando era interesse de Roma apossar-se dos valores preciosos dos orientais. Quando vimos o homem suave de Assis partir com a segunda cruzada ao Egito e ali ter permissão para visitar a terra denominada sagrada, como se toda a terra sagrada não fosse. E nós observamos, através da loucura das cruzadas, a divisão da humanidade entre orientais e ocidentais, cujo ódio até hoje vige no coração de ambos os lados, em nome de Jesus. E logo depois do fracasso de um soldado na guerra, enquanto meditava no hospital da Espanha, erguer a marcha fúnebre e dantesca da mensagem terrível das perseguições. Surgiu o Tribunal do Santo Ofício, que matou mais vidas do que muitas guerras ferrenhas. Os historiadores da cultura francesa dizem que a Inquisição matou na França mais pessoas do que as chamadas guerras púnicas, as guerras antigas entre persas e gregos, somente por causa de discrepâncias religiosas. A dor estabeleceu-se na terra, as filosofias da negação surgiram, e Jesus tornou-se um instrumento de horror, sempre plantado na cruz, para que não nos esquecêssemos, não tirássemos a culpa. Ele que está sempre na cruz, mas numa cruz de braços abertos, para nos afagar. E quando a humanidade havia conseguido declarar os direitos do homem, os direitos da mulher, quando se abandonava a treva da idade medieval
e a fase industrial começava na Inglaterra, criando um novo período de cultura para a sociedade. A Revolução Francesa abriu espaço para o período napoleônico. E foi em pleno apogeu napoleônico que nasceu Hippolyte Lyon de Rivaio. E quando, como falou aqui o nosso Edivaldo, por volta de 1848, o imperador Napoleão III, que abandonou os ideais da República para restaurar o Império em 1840, através de um golpe de Estado, implantou a velha doutrina religiosa como soberana e firmou mais uma concordata com a Igreja para poder perseguir aqueles que discrepavam dos seus decretos medievais. É desse clima de horror que faz lembrar aqueles 400 anos de silêncio profético da boca dos céus, que surgem na noite de 31 de março de 1848 em Hydesville, perto de Rochester, em Nova York, os fenômenos inolvidáveis de Hydesville. A comunicação através daquelas duas meninas de 12 e 14 anos, respectivamente, que conversaram com o senhor do pé rachado, o diabo, que no dia seguinte, graças à curiosidade de Mr. Drishley, conseguiu comunicar-se e contar a sua história. Ele havia sido assassinado naquele cottage. O seu cadáver estava ali embaixo. E então, como era natural, armaram-se de pás e picaretas e desceram ao porão para tentar encontrar os ossos do senhor Charles B. Rosman. E não encontraram nada. Uma coisa peculiar, que talvez não tenha passado pela mente dos estudiosos do Espiritismo. Afinal, os fatos negaram a informação. Até o ano de 1905, quando uma tempestade caiu sobre a cidadezinha de Hydesville. E no porão, uma parede que era a cobertura de uma porta tombou. E de pé estavam os ossos do senhor Charles B. Rosman, confirmando 47 anos depois, ou melhor, 57 anos depois, a afirmativa de que ele havia sido assassinado ali 4 anos antes, havia sido roubado em quase $500. E até hoje, a sua mala de viajante e vendedor encontra-se numa das cidades espiritistas do estado de Nova York. Curioso, porque essa nova mensagem é feita de fatos que se podem comprovar através da ciência. Aquelas informações tiveram a sua confirmação. O cadáver estava no porão. Quando o espírito disse que fora sepultado no porão, é um detalhe extraordinário da sensatez da doutrina espírita. Ele disse, muito bem, no porão, mas as pessoas preferiram cavar para baixo, e ele havia sido sepultado numa porta em que os assassinos levantaram uma parede para cobrir, no porão. Portanto, é ainda uma questão doutrinária muito delicada. Ele sabia que era no porão, porque ele viu quando arrastaram o seu cadáver para o sótão, em inglês, para baixo. Mas aí ele entrou em perturbação espiritual e não viu mais nada. Daí a informação não ter sido detalhadamente completa. E esses fenômenos curiosos abalam a América para poderem viajar de navio até Southampton, atravessarem o Canal da Mancha e, por volta de 1852, serem a última novidade de Paris. Paris era a capital do mundo. Paris, do século das luzes, dos elementos luminosos da cultura, da literatura de Victor Hugo e dos notáveis pensadores que marcaram a época de euforia da literatura.
Era a cidade das artes, da beleza. E havia mesmo um brocardo que dizia: melhor ser vaiado em Paris e ocultado no mundo inteiro do que no mundo inteiro aplaudido e em Paris desconhecido. Paris era a cidade das novidades. Pela manhã apareciam a moda, ao meio-dia estava madura, ao entardecer velha, e de noite morria, para dar lugar a uma nova moda no dia seguinte. Chegaram então os fenômenos das mesas falantes, les tables tournantes, que se movimentavam, que sorriam, que gargalhavam. E o senhor Denis Arrivaio, o notável escritor, o mestre pestalozziano, o homem sensato que havia adotado a doutrina humanista daqueles racionalistas do século passado, que havia estudado o pensamento magnetista, que fora apresentado no século anterior, que participara das grandes experiências com sonâmbulas, que tiveram um prenúncio notável a respeito de sua vida quando ficou cego. Em um período ele perdeu a visão e os doutores da Sorbonne declararam que a sua cura era impossível. Mas numa sessão de magnetismo, uma vidente declarou que ele necessitava muito da vista para o trabalho que iria realizar depois, e por isso ele veio a recuperar a vista quase de uma maneira misteriosa. Tudo isso na alma do professor Rivaio constituía interrogações que naquela experiência na casa da senhora Pleine-Maison, diante de uma mesa que dava respostas lógicas, que era mais do que uma vil curiosidade, nasceria uma ciência com bases estruturadas no pensamento científico do século XIX. E surge o Espiritismo. O seu momento glorioso do inolvidável 18 de abril de 57, abre as páginas do mundo para a entrada triunfal na terra do Consolador. Aquele Consolador anunciado por Jesus Cristo. Daquela pergunta que é a mais sintética da filosofia humana, a 625, qual o ser mais perfeito que Deus oferece à criatura humana para servir de guia e de modelo? E a resposta: Jesus. Em espanhol, veio de Jesus. Em francês, Jésus. Em português, conforme traduzimos. Então, Jesus avulta-se para ser o nosso símbolo, o nosso guia, para ser o nosso condutor. E veio o Espiritismo como o Consolador prometido. O Espiritismo cresce, atinge os grandes arraiais do pensamento europeu, do pensamento americano, instala-se no Brasil, onde aproximadamente 10 milhões de franceses estarão reencarnados depois da Revolução de 89, para apagarem-se os ódios que permaneciam na psicosfera da França. Narram os espíritos que São Luís, o guia espiritual da França, vivia preocupado com a história do grande país das Gálias. Em 1571, a noite de São Bartolomeu, a grande tragédia, graças a Catarina de Médicis e a seu filho Carlos IX, graças a sua grande amiga, uma duquesa que a induziu à grande matança, a duquesa de Guise, ao sacerdote Charles de Guise, duque e cardeal, a influência da Espanha, que havia firmado o contrato com Catarina, e do duque de Alba, que havia substituído o rei no encontro que foi feito diante das fraldas da fronteira com a Espanha, meses antes, quando terminar a guerra entre a Espanha e a Holanda. A Espanha pedira à França que mandasse uma vela com o sebo dos protestantes para que ela fosse acesa na Catedral de Madrid e então se pudesse dedicar um Te Deum de glória a Deus. E Catarina mandaria através do duque para o de Alba a vela
com as banhas dos protestantes. E em Madrid celebrava-se o ato de cultura e de glória a Deus pelas vitórias alcançadas pela matança indiscriminada. A noite de São Bartolomeu alonga-se. Ela alcança Richelieu ao conquistar as terras longínquas e procurar dar unidade ao país. E ainda renasce por volta de 1815, quando são assassinados 15 mil protestantes, que são atirados ao rio, cujas águas ficam infestadas durante mais de um mês. E esses ódios fazem que na Revolução de 89, aqueles inimigos de 571 renasçam. E nós vamos ver, nos dias do terror, nos dias terríveis de Marat, de Danton, da crueldade quase impossível de ser compreendida dos grandes homicidas. Então, São Luís procura um meio de tirar esses espíritos do solo da França e transferi-los para uma nação que não tivesse karmas coletivos. E, curiosamente, o guia espiritual do Brasil, Ismael, apresenta-se como país sul-americano que tem menos karma coletivo. Os nossos karmas coletivos são apenas 2. A escravidão negra, que não é nosso karma, é de Portugal, e que nós liberamos através da princesa Isabel, na Lei Áurea de 88, no dia 13 de maio. Portanto, é um karma que foi tirado da cultura brasileira. E a Guerra do Paraguai, o ódio tremendo da tríplice aliança, a grandeza e dureza do nosso general, o ódio de determinado personagem da corte francesa, da corte portuguesa no Brasil. Essa guerra infamante, que até hoje deixou marcas no país vizinho e que foi de uma covardia inexplicável, quando 3 países unem-se contra o atrevimento de um ditador irresponsável que lançou seu país nessa hecatombe terrível, onde quase crianças foram mandadas para lutar, onde uma fuga, a viagem da laguna, o abandonar dos territórios, dá-nos a vitória, quando uma doença cruel devasta as terras, os laranjais de Mato Grosso do Sul, são destruídos pelas tropas brasileiras, e o cólera morbus colabora para a vitória do Brasil, segundo alguns historiadores bem se vê. Então nós estamos no contubérnio daqueles dias terríveis, e para o Brasil poder pagar o seu karma, construiu Itaipu, porque as leis são inexoráveis. Hoje, muito mais útil ao Paraguai do que a nós, que compramos energia do nosso país vizinho por nos emprestar um pouco das águas do rio Paraná-Paraguai. Então, como essas leis soberanas são extraordinárias, então Ismael se candidata a que a árvore do Evangelho seja transplantada para o Brasil. Mas então, São Luís concorda que o Espiritismo nasça na França por ser o país de maior cultura, mas que ali não viceje, irá vicejar no país onde não existe o karma coletivo das guerras infamantes. Sim, tivemos pequenas guerras. Na Bahia tivemos a Guerra dos Alfaiates, tão delicada. No Rio Grande do Sul tivemos guerras gloriosas, até hoje celebradas em todo o território, mas não um karma coletivo. Eu me lembro, no período da ditadura, eu li uma estatística de que o Brasil era um grande fornecedor de armas e fiquei espantado. Então eu perguntei ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, como pode nós que somos a pátria do Evangelho exportarmos tantas armas de destruição? E o Dr. Bezerra me respondeu com as seguintes palavras: foi você quem elegeu os nossos dirigentes. Eu digo, não, senhor, foi um golpe militar. Então, meu filho,
a responsabilidade não é do Brasil, é dos golpistas. O Brasil continua indene, mas o Brasil poderá transformar isso no karma se não se libertar da canga da ditadura militar. E nós o libertamos, sem derramamento de sangue, quando um ditador, o general que nos governava, teve a ocasião de dizer que gostava muito mais do suor dos seus cavalos do que o suor humano. E através do engendrar das várias câmaras, o país se libertou e voltaram às liberdades democráticas. Então, aquele karma foi dos indivíduos, como neste momento, que nós estamos numa grande conjuntura, que o karma será nosso, porque nós vamos voltar. E vamos dar à pátria o destino que nós achamos que é melhor. O mundo espiritual está vigilante, acompanhando a nossa leviandade, a nossa fidelidade, o sentimento pátrio, o sentimento de ganância, de interesses imediatos, para então nós construirmos um mundo novo. E foi graças a essa negociação que o Espiritismo veio com a alma dos franceses para cá. E quando ele foi apresentado por volta de 1865 na Bahia, foi criado o primeiro centro espírita na América do Sul, com o nome de Grupo Familiar de Espiritismo, graças a um jornalista que mandou para Allan Kardec uma mensagem do Espírito de Verdade, recebida no solo da cidade do Salvador, e que o Espírito de Verdade em Paris confirmou a sua legitimidade. Então não seja de estranhar que nós tenhamos alguns milhões de trabalhadores espiritistas e a França não tenha talvez 2 milhares de simpatizantes espíritas. Estivemos lá há menos de 3 semanas e participamos do 2º Congresso Espírita Francês. Estavam menos de 300 pessoas e era um auditório imenso. O movimento dividido em 3 entidades federativas. E, no entanto, aqui, nós reunimos com bater de mãos milhares de pessoas ávidas. Muitos de nós, antigos revolucionários, antigos protestantes, antigos católicos, que estivemos nas batalhas inglórias da noite trágica e dos trágicos anos de São Bartolomeu, para nos restaurarmos, para repetirmos as lições de Jesus sem dogmas, sem a cruz. A cruz do Cristo cai das paredes, ele não necessita de símbolos. Cada um de nós está crucificado nos seus atos. Joana de Ângeles me diz, as condecorações do espírita não são as que se prendem no paletó de um traje que fica, são as cicatrizes dos sofrimentos na alma, são as grandes condecorações. E se você encontrar um espírita verdadeiro que não tenha as chagas, ele não é cristão. Ele é apenas um admirador da doutrina. Porque para ser espírita verdadeiro, ele tem que ter cicatrizadas, muitas feridas no mundo íntimo. Ele deve ter perdoado muito. Ele deve ter estendido as mãos da caridade, como fez aquela dama de Paris. E o espírito daquela Marte cristã elogiou no Evangelho segundo o Espiritismo. O de que nós aqui tratamos não foi de censurar as entidades que fazem assistencialismo, de maneira nenhuma. Foi de qualificar melhor aqueles que já trabalhamos na seara espírita, para que o nosso dever respeitem o Estado e para que o nosso estado de amor seja Jesus, remendando a roupa velha do nosso corpo, dando pão ao carente para torná-lo verdadeiramente um homem de bem, como está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso objetivo aqui não é também de combater o trabalho das outras religiões. Pasmem, em Salvador existem várias instituições católicas e algumas delas têm muita dificuldade. Certo dia eu li no jornal que uma delas ia ser fechada. Uma freira corajosa abriu um lar para idosos. E ela conseguiu reunir mais de 100 idosos em um casarão abandonado. Mas não tinha com que manter, ia fechar.
então necessitava de ajuda. Então eu meditei muito e me lembrei que meus pais eram idosos, que um dia eu seria idoso. Graças a Deus ainda não chegou essa hora, mas vai chegar. E eu hei de precisar de uma casa de idosos. A federação aqui já pensou em jovem e tudo, mas não pensou em mim. Mas eu aqui fiquei numa casa que tem um canil lindo. Ali está garantido para o futuro, para mim e para a Juan. Muito bem. Então, eu disse, mas não pode. São tão poucas. Movimentei um grupo de corações amigos e retiramos a casa do penhor da dificuldade. E a religiosa que não nos conhecia, e nós fizemos questão de não nos conhecer, ficou muito grata e fez questão de ir à Mansão do Caminho. E a partir daí, toda vez que ela tem uma dificuldade, ao invés de apelar para os irmãos da sua grei, ela manda dizer, diga lá para o Divaldo que nós estamos para fechar. Ela faz um pouquinho de chantagem. E eu disse, enquanto eu viver, não fecha. Só fecha depois que morrer. Mas eu deixo os meus filhos materiais, biológicos, da alma, para que não deixem fechar. E mais tarde, eu descobri que um sacerdote afrodescendente havia criado uma casa modesta em homenagem a São Francisco, junto à igreja do Bonfim, da cidade do Salvador, e atravessava dificuldades. Ele então ouviu a religiosa falar que a Mansão do Caminho era uma garantia, e então ele mandou pedir que nós fizéssemos a caridade de proteger a igreja que estava caindo. Eu me lembrei de Francisco. Não é a primeira vez que Jesus toma conta da igreja que está tropeçando. E como foi de emergência, era dia de reunião. E eu disse aos meus ouvintes, aos meus irmãos, olha aqui eu tenho um pedido. Vou fazer pela primeira vez um pedido de dinheiro. Nunca pedimos, nunca, nem insinuamos. Nós damos umas indiretas, não é? Como eu dei aqui, tudo isso que aqui tem, alguém colocou. E quem não colocou, está na hora de colocar e tal. Aí disse assim, meus irmãos, eu quero pedir. Aqui está uma solicitação de um sacerdote franciscano. Olha que coragem dele. Franciscano católico pediu um franciscano espírita. A gente podia brigar de religião, mas não com o cantor de Deus. E então eu queria pedir que na saída alguém desse alguma coisa. Nós botaram aqui uma caixinha e alguém... e desse alguma coisa, porque é urgente, é para amanhã, e agora de madrugada não podemos fazer nada. E me comovi até as lágrimas, porque pela primeira vez eu vi uma fila, não para pedir dinheiro, para dar. A fila enorme, praticamente o auditório, mais de 900 pessoas, entrou na fila, digo, deem o que tiver, não precisa dar tudo o que tem, não. Se derem, melhor. E então, nessa noite... nós recolhemos 26 mil reais. E a dívida do padre era de 21. Ainda ficou com um pouquinho. Então, um mês depois, ele mandou dizer, Divaldo, aqueles 5 que sobraram, já acabou, estão precisando de mais 5. Então, o que nós dissemos aqui é que a caridade está acima de qualquer código religioso. E de nós, ao invés de estarmos criando instituições novas, que amparemos as que estão fragilizadas. Em cada um de nós há um missionário. Muitos me dizem, eu queria criar um centro espírita. Eu digo, não faça isto, meu filho, porque você vai ajudar o que está fraquejando a cair. E quando você morrer, o seu também vai fechar. Porque são instituições que nascem, crescem e morrem com indivíduos. Instituições que o indivíduo coloca a sua tese. Nós temos que colocar a tese de Kardec, espiritizar, viver sem nós. Muitas vezes lá, os amigos da cidade, Divaldo, você está perto de morrer. Eu digo, você também. Porque o povo tem a mania de achar que só velho é que morre, que há. Hoje tem muito mais velho do que jovem, é um problema. Cuidado, hein? Os velhotes vão tomar conta da terra, só não podem fazer halterofilismo, mas de qualquer forma. Então, o objetivo deste encontro é sensibilizar a nossa alma para fazer a caridade sem qualquer condicionamento e para estimular aqueles que têm ideais a ajudar aqueles que também já tiveram ideais e não aguentam mais. Vêm pessoas e dizem, eu estou trabalhando numa casa, a intolerância é terrível, eu vou sair, vou fundar. Eu digo, não funde nada. Tenha paciência, porque o velhote de lá vai morrer.
Os jovens me dizem lá no centro, não dão lugar para nós. Eu digo, não saia. Os diretores, quantas antenas? Ah, tio, são os velhos. Eu digo, meu filho, dá um pouco de paciência. É caduquice, é o irmão Alzheimer, que também deve ser recebido do centro espírita. Irmão Alzheimer demora pouco, 5 anos ele leva o candidato para o reino dos céus. E aí você toma conta. Então, nosso trabalho é de perseverança, estar ao lado, lado a lado, como falou o nosso Edivaldo. Não sei se notaram que somos quase xarás. Eu conheço esta criatura desde menino no Rio de Janeiro. O menino Edivaldo. Não sei por que botaram o meu nome dele, mas é para melhorar. Botaram um Ezinho. Eu tenho a impressão que quando o cartorário perguntou assim, como é o nome dele? A família disse assim, é Edivaldo. Aí pronto. E aí nós vemos do que deu. Com o jeitinho dele, balançou para lá, balançou para cá, quase que me derrubou. Eu fiquei olhando o fã-clube para que lado ia pender. Mas então, o Espiritismo é doutrina de alegria. Acabou aquele período que a gente saiu do centro espírita, carregado de obsessores e de mortos. Agora nós saímos cheios de vivos. Ainda me recordo de um dia que saímos da sessão mediúnica, uma bela sessão de desobsessão. Eu adoro desobsessão, mas eu adoro porque aprendo com eles. E o meu amigo, um médium de muito valor, diz assim, Edivaldo, eu adoro a reunião de desobsessão, porque nós fazemos a caridade. E ele veio com o obsessor. Aí o obsessor disse para mim assim, diga para ele que nós, os desencarnados, é que fazemos a caridade a vocês, porque nós dizemos, segura o pé, porque você vai cair onde nós caímos. Então estamos fazendo a caridade de adverti-los. Não são vocês que estão nos advertindo, não, nós, os que já morremos, é que estamos advertindo vocês. Mas que doutrina fascinante! E ela vem e nos adverte, e nós vamos crescendo aqui, nessa comunidade de franco-portugueses, luso-francos, construindo o reino dos céus que não tem pátria, porque ele se dá dentro do nosso coração. E temos o júbilo de uma doutrina de coragem, que não nos desanima nunca. Gostaríamos também de aproveitar o ensejo, embora não seja oportunista, de dizer aos companheiros de mediunidade que nunca transmitam uma mensagem que dê pesar no outro. Uma amiga me escrevia, desesperada, ela tem apenas um rim, e um médium mandou-lhe esta mensagem, os guias estão muito preocupados com o seu rim. E ela ficou arrasada, e disse, Valdo, e agora? Eu digo, não são guias, esses são guiados. Nunca aceitemos dos espíritos nobres mensagem depressiva. Eles nunca nos deprimem, nunca nos dão uma mensagem que nos preocupe para o dia de amanhã. Porque Jesus disse, baste a preocupação de hoje, de cada dia. E note como ele era um notável psicoterapeuta. Falando sobre o quê? Ansiedade. Não tenhamos ansiedade. Não nos preocupemos com o que vai acontecer amanhã. Hoje já aconteceu bastante coisa. Deixa que aconteça. Cuida do hoje e teremos um belo dia amanhã. Então ela ficou tensa e eu digo, não, eu posso afirmar que o seu rim está ótimo. E disse, veja lá, meu Deus, que esteja ótimo mesmo, viu? Porque senão vai ser um desastre. E então fiquei vendo quantos males podemos fazer com palavras mal colocadas para demonstrarmos que temos mediunidade profética. A função da mediunidade não é fazer profecia, é ser um filtro fiel às dores do mundo. Essa ponte sublime é para consolar, para arrancar da tristeza, para ajudar a solucionar os problemas. É uma grande honra possuir essa faculdade, esse sexto sentido, que vai contribuir para um mundo melhor e que foi anunciado por Jesus. Ao dizer coisas novas que naquela época não se podia entender. Como é que nós poderíamos entender, naquele tempo, o nascer de novo, nascer da água, por exemplo, nascer do Espírito? Claro, através do batismo. Mas será que foi o batismo? Não, Jesus se referiu à embriologia, à embriogenia, à eugenia.
Nós nascemos de uma gota d'água. O espermatozoide é uma gota d'água milionésima, que vai fecundar um óvulo nidado, também milionésimo. E essas duas gotas d'água formarão a célula ovo, que se vai implantar no colo do útero e ali absorver água, o líquido amniótico. E quando nós chegamos à idade adulta, temos no corpo 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de uma substância desconhecida. Nascer da água é reencarnar. Vamos voltar a um corpo nascido da água novamente. Hoje nós podemos ver isso em nossos aparelhos de computação. Ver desde o momento da fecundação o óvulo, logo depois o ovo, o germe, passar por todas as fases que nós já transitamos do reino animal, desde as fases grotescas das águas submersas, das águas submarinas, as diferentes fases dos animais cujo corpo nós tivemos, até chegar ao estado bípede, para daqui alcançarmos as alturas. Então a doutrina espírita traduz o Evangelho na sua magnitude, com uma beleza incomparável. Então chegou na hora predita, na hora das grandes dores. Para mim, chegou num momento muito especial, em que eu estava nas vascas da loucura com a mediunidade, em que estava na paralisia de um leito, que poderia esperar, jovem de 17 anos, dementado, esquizoide, paralítico, se não fosse duas mãos generosas de uma senhora caridosa que me foi aplicar a caridade do passe. Nós que tanto falamos em caridade e assistência social, pode ver maior assistência do que aplicar as nossas energias. Eu adoro dar paz, porque eu me dou a mim mesmo sem que a direita saiba o que a esquerda está fazendo. Porque tudo que eu dou, eu tive, mas quando eu aplico passe, eu me dou, eu dou a mim mesmo. Daí eu trabalho para não fumar, para não ter toxinas, não beber alcoólicos, para não ter substâncias perdidas, a ter uma vida sexual honrada, para não ter a presença de miasmas e de espíritos que se nutrem do plasma sexual. E assim por diante. Mentir, um pouquinho só. E perguntaram um dia a Chico Xavier, porque o povo é de morte, pergunta tudo. Chico Xavier, você mente? Ele disse, não. A pessoa disse, mas já é uma mentira. Ele disse, não. Eu não minto, eu adio a hora de dizer a verdade. Então eu também, porque nem sempre a pessoa aguenta a verdade. Então a gente sorri e diz aquela coisa suave, que não é mentira, é uma pintura para a verdade mais tarde. Então, que fascinante poder aplicar energia e dizer intimamente, eu dou o que eu tenho de melhor. Permitam-me contar um fato da minha juventude. Quando eu comecei, eu adorava dar paz. Porque eu adorava ver o espírito obsessor sair, os guias chegarem e levarem, eu ficava alegríssimo. E então já vivia com as mãos assim, Divaldo, eu estou com uma dor, toma meu passe. E certo dia eu fui aplicar um passe a um homem que tinha um câncer. Eu nunca tinha visto um câncer daquela natureza. E quando eu cheguei, era um câncer ganglionar. Toda a fila de gânglios estava inflamada. O corpo estava com os tumores expostos. E quando eu vi o tórax, mas eu tive um choque. Mas fiz de conta que não, a esposa ao lado, 3 filhos chorando, e aquele homem se ultimando. Eu então disse, meu Deus, eu tenho tanta saúde, eu tenho tanta energia, eu dou 10 anos da minha vida para ele que é pai. Eu não tenho ninguém, ainda nós tínhamos a mansão do caminho, a minha vida é meio inútil, então eu dou. Ele tem os filhinhos para criar e me tornei um bom advogado. Viu? E disse assim, meu Deus, tire 10 anos. E apareceu o doutor Bezerra, doce amigo. Eu perguntei, doutor Bezerra, ele vai ficar bom? Doutor Bezerra disse, vai, meu filho. Eu digo, opa. Aí eu apliquei um passe, suava e aplicava um passe. Quando eu terminei, a esposa perguntou, então, Divaldo, eu digo, calma, ele vai ficar bom. Olha a leviandade, ele vai ficar bom. Ele disse, mas os médicos desenganaram. Eu digo, e o que é que médico sabe? Diante da sabedoria das divinas leis. Doutor Bezerra disse que ele vai ficar bom.
Ele disse, mas doutor Bezerra, e amanhã às 10 da manhã eu estou aqui para outro passe. Muito bem, no dia seguinte eu fui, e quando eu saltei do ônibus e me dirigi a casa, estava uma capela. Sabe o que é capela? Aquela coisa horrorosa de metal na porta, dizendo que morreu alguém. Não tinham mortuários, não tinham casas de vigilância. O defunto era sempre velado na sala de visita. E então eu vi a capela e digo, meu Deus, será que foi a mulher dele que morreu? Porque ele não ia morrer. Quando eu entrei, estava o caixão, a tampa retirada, ela nessa postura, olhando para o cadáver, e eu cheguei. Quando eu cheguei, ela me olhou para ele e disse, você não falou que ele ia ficar bom? Eu disse, doutor Bezerra, o senhor não falou que ele ia ficar bom? Doutor Bezerra disse, ficou, meu filho, não vai ter mais nada. Então, a partir daí, eu aprendi a interpretar os espíritos. Quando os mentores disserem, vai ficar bom, chore, porque vai morrer. Quando eles disserem, nós vamos ajudar, Deus há de pensar, vai ficar bom. Daí eu passei, eles têm uma linguagem, são fantásticos. Muitas vezes eu estou com um problema e digo assim, Joana, o que é que a senhora acha? Ah, meu filho, você já tem discernimento para saber. Eu digo, nossa, que orientação que ela deu, não é? Respondeu ao pé da letra e assim por diante. Porque eles são os espíritos do amor, da caridade. Quando vier alguma dessas entidades com profetismo barato, com certas notícias, são espíritos levianos, vulgares. Eles adoram ver-nos nestas batalhas. Os espíritos sérios e bons são realmente nobres e nos amparam. Nós estamos na descida, na queda. Eles chegam, olham para nós com infinita ternura e nos dizem, cuidado, você está caindo. Eles ajudam, sem dizer nada. Muitas vezes eu tenho perguntado à querida benfeitora, minha irmã, eu estou tão aflito. Que bom, meu filho, que você tem forças para resgatar. Agradeça a Deus. E quando eu estou muito alegre, digo assim, minha irmã, estou hoje tão bem. Meu filho, criando dívidas, não é? Então, desfrute, mas lembre que tudo tem um preço. Então, o objetivo deste nosso encontro é de nos humanizarmos, de nos qualificarmos para o exercício do bem, para nos espiritizarmos e para lembrarmos que o espiritismo não veio para trazer remédio para a calvície, nem para a unha encravada. Veio para resolver o problema interior, mas também veio para nos ajudar a carregar o fardo da cruz, a carregar a matéria tão cheia de cargas do passado, a carregar nossa sombra, a carregar esses arquétipos que nos afligem, e eles têm compaixão. Quantas vezes a benfeitora me diz, meu filho, não se aflija, eu já passei pela bênção da carne. Nós sabemos o que é estarmos dentro de um cilindro ou fora do cilindro, dentro de um escafandro para descer a intimidade das águas e fora do escafandro para caminharmos na superfície. Tolerância, misericórdia, olho no olho, como disse o nosso Edivaldo. Eles vêm para nos confortar e para nos alegrar. Não me alongarei, porque o objetivo é deixar uma mensagem de alegria. Voltemos ao nosso lar, com a grande certeza de que o Espiritismo é a segunda volta do Cristo. É o Consolador que Ele prometeu. É o Paracleto. Para quem não sabe o que é Paracleto, é o advogado. Não é o Salvador. Muitas vezes os benfeitores dizem o Espiritismo não é o solucionador, é o Consolador. Ele consola, mas nós é que solucionamos. Ele não vai resolver os nossos problemas, vai nos iluminar para que nós resolvamos os nossos problemas e não voltemos a nos equivocar. Então, nesta mensagem desse dia rico de luz, que nós acompanhamos e sairemos daqui enriquecidos de informações, multipliquemos o bem, procuremos transmitir esta mensagem de alegria a todos os corações. Todos nós estamos muito sofridos, todos nós temos melancolias, tristezas inexplicáveis. Quantos dias eu olho
e vejo que uma vida longa é uma longa vida, e me dá muita saudade do além. Todos aqueles a quem eu tenho amado já viajaram. Em um e-mail que eu mandei a um amigo hoje, ele disse: o meu coração é um cemitério de lembranças. Porque ontem foi aniversário de Nilson de Souza Pereira, um homem de bem, conforme aquelas palavras do Evangelho. Eu ainda não conheci na terra pessoa alguma com aquelas características que nele eu encontrei. Deve ter tido muitos melhores, sem dúvidas. Estou dizendo que eu não encontrei. Então, para mim, foi o típico homem de bem. E nesta madrugada aqui no santuário, eu lhe dizia: Nilson, como é que você teve a coragem de ir embora e pedir a Deus para que eu ainda ficasse aqui? Quanta saudade do mais além. Quantos perigos. Perguntaram a Emmanuel, através de Chico, quando é que a pessoa podia dizer que era feliz? E ele respondeu: depois da morte. Porque numa viagem de 1000 quilômetros, faltando 50 metros para chegar na meta, ainda não se atingiu a vitória. Porque pode ter um abismo e não se ter ponte para passar. Então, quando eu tomei conhecimento disso, através do próprio Chico, Joana de Anjos me disse: faça da sua vida uma ponte, meu filho. Tem 1000 pessoas paredes, que sempre dificulta. Seja você quem facilita. E vou lhe dar uma mensagem. Deixe pegadas na terra, pegadas luminosas, para quem vem depois de você possa dizer: por aqui passou um anjo, porque está deixando setas apontando o porto de segurança. Mas se você não puder deixar setas luminosas, deixe pegadas, para alguém dizer: alguém conseguiu, então eu conseguirei também. Seja ponte neste mundo de paredes. Toda vez que puder derrubar uma parede, faça uma abertura. Toda vez que puder dizer um sim, evite a negativa. Estamos tão habituados a negar. A moderna psicologia educacional propõe: toda vez que você der um não a uma criança, dê-lhe 3 sims para apagar o conflito do não. Já observaram? Não toque aí, não faça isso, não. Quando podemos dizer assim: se você pegar, vai tomar um choque. Se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Mas nós é o pessimismo de toda essa ancestralidade que nós carregamos. E com que facilidade nós nos negamos uns aos outros. A pessoa vem: mas eu queria lhe pedir. Eu não posso. Ouça pelo menos. E no fim a gente nota que pode. Porque quem não pode sorrir para outro? Quem é tão pobre que não pode dar um aperto de mão? Quem é tão infeliz que não pode ser solidário para não ser solitário? Solitários somos vencidos. Solidários somos vencedores. É a parábola das varas, da unificação. Unidos somos força, disse Dr. Bezerra. Separados somos fragilidade. Não fazemos nenhum bem ao espiritismo. Fruímos o bem da doutrina espírita. Então que este dia assinale em nossas vidas uma nova maneira de interpretar a caridade, a ação social e a fraternidade que deve viger entre nós. De minha parte, profundamente agradecido, retorno aos labores da Mansão do Caminho e lembro-me da nossa casa aberta, onde é proibido dizer não. Dizem não, mas eu proíbo. Aqui não se nega nada, porque nós temos sorrisos para dar. A primeira pracinha de entrada na mansão, eu coloquei o nome de Praça da Paciência. Quando chega alguém lá e quer rápido, não pode. Fica aí na Praça da Paciência. Fica esperando a sua vez. Tenha dó. Que é isso, a gente vai dar. Mas é proibido dizer não. Mas a pessoa está querendo R$1 milhão. E daí? Dizemos que sim. Que vá trabalhar e consegue. Mas que vá trabalhar. Estamos dando um bom conselho. Acabarmos esse estado em que estamos armados uns contra os outros. Quando poderemos ser
amados uns pelos outros. Basta tirar o R e colocar o amor. Então, que a nossa mensagem seja de esperança. Eu estou de despedida. Que pode esperar alguém com 91 anos, se não, deitar e quando acordar, estar no mundo espiritual. Porque velho, normalmente, morre de queda. E eu comecei a tomar quedas. É tão chique uma queda. Ainda ontem eu tomei uma queda, assim, sem mais nem menos. E disse, mas como é que eu consegui tomar esta queda? Tomei uma queda chique, mas não demonstrei que doeu. Porque quando ele toma uma queda e tem alguém, a gente diz, mas quando não tem ninguém, a gente, miserável. E diz uma porção de nomes engraçados, né? Mas Juan estava ao lado, eu fiz assim, E aí a dor passou, porque eu não ia lamentar que estava doendo. E é um sinal. Então, é bem provável que no próximo encontro eu esteja também, em espírito. E eu espero que no fim da reunião alguém me receba. E vou dar o meu sinal. Qualquer médium que for me receber, tem antes que tossir um pouco. É meu sinal, né? Lavar o pigarro. Se não pigarrear, não sou eu. Mas aí pigarreia. E o Greca diz, oi, Dio. Eu digo, olá, Greca. Estou aqui olhando vocês. Meus irmãos, que a paz, aquela paz da primeira palavra dele na casa de Simão Bar-Jonas, permaneça em nossos corações. Viajem jubilosos. Beijem mais os seus filhos, mesmo que eles não gostem de beijos de pai. Eles gostam de outros beijos negativos. Você vai aprender comigo. Abracem mais. Estamos muito isolados, graças à comunicação virtual. Mas não pode haver nada melhor do que um abraço físico. Foi criado nos Estados Unidos a terapia do abraço. Para concluir, porque senão vou até meia-noite, eu estava em São Francisco da Califórnia e Nilson era o rei do abraço. Eu tinha conflito e não abraçava ninguém. Os meus amigos mais velhos lembram que eu não abraçava. Até que de repente eu completei 90 e que sabe de outra eu vou abraçar de qualquer jeito. Porque o que é que ninguém vai pensar de um velhote de 90? Aí pronto, mano, comecei a abraçar, a beijar, a empurrar, que antes era linha dura comigo mesmo. E então a nossa apresentadora disse, meus irmãos, quando eu terminar a palestra, os que vão assinar livros, Divaldo vai sentar ali, agora eu quero fazer um pedido. Abracem tio Nilson. Ele tem um abraço que é um passe. Eu digo, nossa. Quando terminou, eu corri para a minha mesa. Nilson foi lá para a fila do abraço. Quando eu olhei, na minha fila tinha 5. Na de Nilson, 38. E eu disse, Nilson, só abraça quem levar um livro assinado. Aí todo mundo correu para cá, eu assinei, correu para lá e tivemos a fila do abraço. Então, abracem-se, transmitam essa energia boa, sem malícia, porque é tão bom sentir a alma afetuosa. E não esqueçam de algo que está desaparecendo, que se chama ternura. Não pode haver nada melhor do que um olhar de ternura. Quando alguém me olha, eu me comovo. Esse olhar assim de dizer, sou teu amigo, conta comigo. Não precisa palavras. Eu dou assim uma baianada e a pessoa assim, mas foi fantástico. Foi a melhor queda que eu já vi, foi a sua. Pode haver nada melhor do que isso. Então, até breve aqui ou mais adiante, eu os esperarei, ou vocês me esperarão. Muito obrigado ao nosso presidente, aos amigos que nos proporcionaram este encontro. Muito agradecido a todos vocês, irmãos muito queridos, a quem eu tenho aprendido a amar. Muita paz em Jesus.